Está do seu lado, com muito carinho, fala: irmão, não converse comigo agora. Se você ama a palavra de Deus. A história é do povo de Israel. O relógio de Deus, o povo escolhido e amado por Deus. Querem saber quando Deus vai realizar as suas obras sobre a face da terra? Olhe para Israel, é o relógio de Deus. Tudo gira em torno da nação de Israel. Sabemos nós que de Abraão, o primeiro patriarca da Bíblia, Deus levanta esta tão grande e numerosa nação, não posso dizer poderosa, mas numerosa, e dele gerações vão vindo, patriarcas vão se levantando, e Deus vai cumprindo a sua promessa. Mas um dia Deus disse para Abraão que a sua descendência haveria de ser escravizada por 400 anos. Ainda não era tempo de viver aquilo, mas o Senhor havia prometido este curso da história para a descendência de Abraão. Pois bem, tudo quanto Deus promete, é inevitável dizer que Deus é poderoso para cumprir. O último patriarca do livro do Gênesis, por nome José, ele se levanta como grande governador do Egito, trazendo soluções no momento de crise. E diz a Bíblia que ele ajunta em celeiros e vende o trigo para a população, para as nações que tinham fome. Automaticamente, ao vender trigo e a terra em escassez, o povo começou a ficar pobre e não ter mais dinheiro para comprar mantimento. Então José tem mais uma brilhante ideia. Tudo isso pelas mãos de Deus. Ele diz: agora, como vocês não têm dinheiro, vende as suas posses, vende o que vocês têm, para comprarem mantimentos, e assim vocês vão viver e suportar os 7 anos de crise que está se manifestando na terra. Embora José não sabia e não era a sua intenção, mas através desta ação ele estava entregando o governo do mundo nas mãos de Faraó, porque os povos, as nações e as pessoas, por não ter dinheiro, estavam dando as suas posses. Agora cada casa, cada fazenda, cada sítio era posse de Faraó. O governo mundial estava sendo entregue nas mãos de Faraó por intermédio do nosso último patriarca do livro do Gênesis, por nome José. José morre e pouco se faz menção das suas obras, daquilo que ele fez e do Deus de José. E automaticamente todo ser humano tem a tendência de esquecer de um benefício pela qual lhe foi feito. Os estudiosos, eu disse hoje de manhã, chegam a dizer que um ser humano esquece em 5 anos um benefício que lhe foi feito. Não se sabe por quê. Talvez a natureza ingrata que existe dentro de nós. José morre, os anos se passam, a lembrança daquilo que ele fez e a lembrança do Deus de José vai sendo esquecida. Outros faraós vão se levantando sem saber de quem é José, de quem é o povo de Deus, e com isso vai se tornando um tanto quanto difícil viver em harmonia. Por quê? A nação do Senhor estava crescendo de uma forma poderosa. Crente, você sabe como é, para ter filho não precisa falar 2 vezes, é uma bênção de Deus. E vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e vai causando um certo desconforto no coração de Faraó. E agora nós sabemos e podemos observar que grandes perseguições se levantam para destruir a nação do Senhor. O povo agora se torna escravo. O povo agora está subjugado sobre o poder de Faraó, assim como todo o mundo. E você percebe que eles agora são utilizados para trabalhar, para construir a maior potência da época, por nome Egito. Acreditam-se e creem que as grandes arquiteturas faraônicas foram construídas por intermédio, pelo auxílio dos hebreus ou dos judeus. Mas a Bíblia chega a nos mostrar e a nos dizer que agora eles estão escravos, crescendo, proliferando, multiplicando-se. O desconforto vem no coração de Faraó e uma ideia
maquiavélica também brota, dizendo: vamos matar todos os meninos que nascerem, porque se os meninos nascerem, não se procriam mais uma geração pura de judeus. Automaticamente as mulheres deles terão que casar com os nossos homens, e com isso o povo há de perder a sua força, há de deixar de ter o seu crescimento e a sua expansão. Diz a Bíblia que neste momento Deus preserva um homem por nome Moisés. Este homem, agora preservado por Deus e pelo projeto de trabalhar de Deus, é criado dentro do império de Faraó pela sua filha. Ele cresce debaixo de todas as ciências, ele cresce debaixo de todos os conhecimentos, ele cresce sendo um homem culto, indouto, ou melhor, um homem culto, um homem de grande conhecimento, e sendo sobre os seus ombros uma expectativa de amanhã ser o próximo faraó do Egito. Só que Deus se lembra, diz a Bíblia, se lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e com Jacó. E diz a Bíblia que o Senhor agora começa a trabalhar em prol do seu povo. Você conhece a história. 40 anos se passa, Moisés mata o egípcio, precisa fugir para o deserto, e lá no deserto ele tem uma visão, e Deus o comissiona dizendo: vou usar você para tirar o meu povo da escravidão do Egito e levá-lo para uma terra que mana leite e mel. E diz a Bíblia que Moisés vai até Faraó e traz o recado de Deus, dizendo: eu vim aqui, o eu sou me enviou a voz para levar este povo para uma terra que manda leite e mel. Liberte-os, solte-os. Mas diz a Bíblia que Deus endurece o coração de Faraó, porque Deus estava interessado em mostrar para o Egito quem era Deus sobre a face desta terra. Todos nós sabemos que o Egito era uma nação cercada por deuses, e cada elemento para o egípcio era um deus. E Deus, dentro de cada elemento, ele manifesta o seu braço onipotente e vai vencendo, vai destruindo e arruinando toda a nação egípcia. E todos vão contemplando a grandeza do poder do Deus de Israel. Todos vão vendo que o Senhor nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Os deuses dos egípcios não foram capazes de impedir a manifestar da mão poderosa do Senhor sobre a face da terra. O Senhor destruía as vegetações, os animais, a saúde dos homens. Tudo era tocado pelo braço onipotente do Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia diz que ainda eles são escravos. Por que escravos ainda? Porque o cordeiro ainda não havia sido morto. Aí eu entendo uma coisa, meus amados. Primeiro, que toda esta geração, nenhum nasceu livre. Nenhum. Porque a nação do Senhor foi escravizada por 400 anos. E você aprendeu na escola dominical que neste tempo não se era mais contado por séculos a idade dos homens, mas por décadas. Então não havia um homem na terra que existisse com a idade de 400 anos nos tempos de Moisés. Não existia. Note que Moisés morre no limite da idade dada por Deus ao homem, 120 anos. Então eu acredito que nenhum destes que agora são escravos nas mãos do Egito foram livres um dia. Todos nasceram escravos. Diga comigo, todos. Diga mais forte, todos nasceram escravos. Por que eles eram escravos? Porque o cordeiro ainda não havia sido morto. Porque você vai notar mais à frente, vou até fazer menção, que após a morte do cordeiro, inicia-se um novo ciclo na história e na vida daquele povo. Eu trago isso para nós e eu entendo que é a mesma realidade das nossas vidas. Nenhum de nós que aqui estamos
nem da Mansara que está logo mais atrás, nem do meu sonoplasta, querido irmão Danilo, que está mais aqui adiante. Nenhum de nós nascemos sem sermos escravos. Todos nós nascemos com uma natureza, por nome, natureza pecaminosa, dentro de cada um de nós. E ao nascer e criar a consciência, nós pecamos, e ao pecarmos nos tornamos escravos dos nossos próprios pecados. E você vai perceber que todo homem sem Deus, embora ele não queira fazer o errado, ele acaba fazendo, porque escravo não decide o que faz, ele apenas obedece o seu Senhor. E o Senhor dessas nações ímpias que estão aí fora, dos homens sem Deus, que não querem se dobrar e se render ao Evangelho, todos são escravos do pecado. E escravo do pecado agora está subjugado à perdição, está determinado e destinado ao inferno. Mas a Bíblia chega a nos mostrar de forma clara que neste texto, que Deus providencia uma solução para aniquilar e para acabar com a escravidão. Qual é a providência de Deus? Livro de João, capítulo 3, versículo de número 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, vou trocar um pouquinho, mas você vai entender, todo aquele que nele crê, não seja mais escravo, mas tenha a vida eterna. Diga comigo assim: o Cordeiro é a solução para a escravidão. Diga assim: eu não sou mais escravo, porque o Cordeiro morreu. Diga glória a Deus por isso. O capítulo 12 vai nos trazer a instituição da primeira Santa Ceia sobre a vida do povo de Deus, que nós vamos fazer agora em seguida. Deus diz a Moisés e Arão, líderes do povo: olha, diga ao povo, pegue um cordeiro imaculado, porque para o sacrifício ser aceito, o cordeiro precisa ser imaculado. Diga assim comigo: para o sacrifício ser aceito, o cordeiro tem que ser imaculado. Diga assim: sem mácula. Quando eu olho para isso, eu glorifico muito a Deus. Amém. Muito a Deus. Porque, irmãos, por mais que tentássemos, por mais que quiséssemos ser livres dos nossos pecados, nós não iríamos conseguir. Não iríamos. Somos fracos, somos frágeis, e por qualquer coisa logo pecamos. E aí eu entendo que quando Cristo veio à terra, ele era o Cordeiro. João Batista estava batizando. Quando olha o seu primo vindo, ele não vê mais como um primo, mas ele brada: aí está vindo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus é o Cordeiro, ele precisa então ser sacrificado sem mácula, porque se tiver mácula, o sacrifício não é aceito. Agora eu pergunto: imagina o que Jesus sofreu. A intenção de Satanás nunca foi impedir que Jesus morresse. Não. A intenção de Satanás foi fazer Jesus pecar em todos os momentos. Note que até na cruz tem um tribulado lá, atormentando as ideias de Jesus para ver se Jesus peca. Porque se Jesus peca, o Cordeiro não era mais imaculado. Meu Deus. Agora imagine a opressão espiritual que Jesus viveu durante 3 anos e meio, ou durante toda a sua vida, não sei. Satanás fazendo de tudo: peca,
e Jesus resistindo os ataques de Satanás. Um dos seus golpes mais extremos foi quando Jesus jejua por 40 dias após o seu batismo. Ele se apresenta e começa a tentar Jesus. E ele tenta nas partes mais fragilizadas do ser humano. E ele vai tentando fazer Jesus pecar, se dobrar. Mas Jesus resiste firme os ataques de Satanás. Glória a Deus. Note que quando Jesus está no Getsemane, a hematidrose assombra o seu coração, a sua mente, ele começa a suar sangue. Você vai estudar e vai entender que soa sangue quando o nível de tensão é elevado. Agora eu pergunto para você, o que estava fazendo Jesus entrar em depressão naquele momento? Satanás, o pecado do homem e o sofrimento da cruz. Imagina Satanás dizendo: para que você vai passar por tudo isso, rapaz? Para. Mas ele, como uma ovelha muda, um cordeiro mudo, vai seguindo no matador. Amém. Ele sofre tudo quanto você não imagina. E digo mais, ele não só abriu mão dos céus por amor de você. Não. Porque Jesus experimenta duas mortes. A primeira, morte física. Seu corpo, seu sangue é vertido, sua pele é dilacerada, e assim ele é desfigurado. Morte física. Mas ele morre também a morte espiritual. Como assim? Lembra que quando ele está na cruz, ele diz assim: Pai, por que me desamparaste? Deus não estava com Cristo naquele momento. Por quê? Porque ele assume o pecado, e o Deus Santo não pode se relacionar com o pecado. Mas Jesus, por amor de cada um de nós, ele abriu mão dos céus, sua glória, querubins o adoram a todo momento. Ele abriu mão da sua majestade e veio na terra em forma de homem. E abriu mão um dia da presença de Deus. Por quê? Somente para que o seu sacrifício fosse aceito por Deus, e hoje você pudesse levantar sua mão para o céu e dizer: eu não sou mais escravo, porque o Cordeiro morreu. Eu não sou mais escravo, porque o Cordeiro morreu. Diga comigo: eu não sou mais escravo, o Cordeiro morreu. Pega-se um cordeiro imaculado, sacrifica-o. O sangue deste cordeiro é passado nos umbrais das portas das casas. E pegam-se este cordeiro e come dentro das casas. Pega o sacrifício e leva para dentro das casas. E dentro das casas, sinônimo de coinonia, união e família, eles celebram a primeira ceia, comem da carne daquele cordeiro. E diz a Bíblia que na mesma noite o anjo da morte passa pelo Egito, e as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro de Deus, as casas que receberam de bom grado o sacrifício do Cordeiro, a morte passou, mas não tocou naquelas famílias. Quantos querem ter a sua família protegida a partir desta noite? O que você tem que fazer? Leve para a tua casa o sacrifício do Cordeiro. Estamos levando tanta coisa para dentro das nossas casas, mas a cruz de Cristo não está mais dentro dos lares. A mensagem da cruz não está mais dentro das famílias. A mensagem da cruz está sendo colocada do lado de fora, ou colocada num quadro, numa parede, com um crucifixo, com um homem barbudo, sem roupa, com sangue sobre o seu corpo, que aquele não é Jesus. Estão levando a mensagem da cruz para muitos lugares,
e não para o centro das nossas famílias. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, comece hoje a trocar tudo aquilo que não agrada a Deus, que está dentro da sua casa, e coloque lá o sacrifício de Jesus Cristo, coloque lá a mensagem da cruz, coloque lá no centro da tua casa Jesus Cristo de Nazaré. O diabo vai tentar entrar, mas não vai conseguir. Dá glória a Deus por isso, meu irmão. A morte vai tentar entrar e não vai conseguir. A crise vai tentar entrar e não vai conseguir. A enfermidade vai tentar entrar e não vai conseguir. Sabe por quê? Porque naquela casa tem o sacrifício vivo, forte e poderoso do Cordeiro de Deus. Quantos podem levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Glória a ti. Oh, Santo Espírito de Deus. Eles agora partem rumo a uma terra que manda leite e mel. Jesus, o Cordeiro, morre para libertar o homem, para levá-lo a uma terra que manda leite e mel. O Egito não era o lugar daquele povo. Egito é lugar de idolatria. Egito é lugar de prostituições e sexualidade exposta. Egito é o lugar da onde o homem não se volta para Deus Santo, mas sim para o Deus homem. Eu olho para a realidade da nossa nação e eu vejo que hoje somos o Egito. A idolatria permeia. Quantos de nós já não vimos nos telejornais, no dia 12 de outubro, multidões vão até a cidade Aparecida do Norte para celebrar uma imagem de Jesus dizendo ser a padroeira do Brasil. Quantos de nós já sabemos que uma vez por ano multidões vão até a cidade de Guaratinguetá pegar as pílulas milagrosas de um padre por nome Frei Galvão? Quantos de nós não vemos multidões indo a Juazeiro do Norte se prostrar diante de um padre por nome Vadinho Cícero de Juazeiro? O Rio de Janeiro, embora você talvez nem saiba, mas é o estado que mais existe terreiro de macumba neste Brasil. Permeia por todo lado a idolatria, não apenas espiritual, mas a idolatria também para as coisas desta terra. Porque tudo que ocupa o lugar de Deus na tua vida se torna um ídolo. E se tornou um ídolo, você se tornou um idólatra. A nação brasileira nunca se viu tanto debaixo do materialismo como estamos vendo nos dias de hoje. O que importa para as pessoas é ter e não ser. O pudor não precisa mais. A decência deixa para lá. A moral para que serve? O caráter não serve para nada. O importante é você ter, custe o que custar. Se você tem, você presta. Se você não tem, você não presta para nada. A idolatria no mundo material. O Brasil permeia em meio à idolatria como o Egito. E não apenas a idolatria, mas a imoralidade. Quando olhamos para uma das maiores realizações do nosso país, logo vemos multidões vindo para cá no mês que vem, para celebrar o carnaval. E por incrível que pareça, tem crentes também que gostam de assistir o carnaval. Pergunta para quem está do seu lado: você gosta do carnaval, meu irmão? O que tem o carnaval? Mulheres com seus corpos à mostra, pintadas por tinturas, isso quando existe. O governo brasileiro incita a prática do sexo no carnaval, porque distribui preservativo nas escolas. O sexo é liberado, faça sexo, mas com camisinha. E assim vai a nação brasileira embaixo da imoralidade. Nunca se vimos uma geração tão sensualizada como a nossa.
A mulher hoje que não é sensual não é tido como bonita. E eu nunca vi sensualidade ser sinônimo de beleza. Eu acredito ainda que a igreja consegue enxergar a beleza das mulheres santas, que o que sobressai nela não é a sua roupa, a cor do seu cabelo, nem o brilho da sua maquiagem, mas o que sobressai nela são as suas obras que glorificam ao Deus dos céus. Estamos no Egito, mas o Cordeiro morreu para te fazer um dia sair deste Egito e ir para uma terra que mana leite. Eu estou de partida. Quantos mais estão de partida comigo? Levanta a sua mão para o céu. Diga comigo assim: o Egito não é o meu lugar. O Egito não é o meu lugar. Diga, meu irmão, em nome de Jesus, proclame isso: o Egito não é o meu lugar. Diga assim: eu estou indo para uma terra que manda leite e mel, aonde não existe prostituição, idolatria e corrupção. Eu estou indo para a cidade santa, gloriosa, a cidade purificada, a cidade aonde aqueles que aceitaram o Cordeiro de Deus há um dia de morar. Levanta as mãos para os céus e glorifica a Deus. Só você que está indo para esta cidade. Só saíram para esta cidade um grupo de pessoas, o que tinha marca, a marca do sangue do Cordeiro. Os que não tinham a marca do sangue do Cordeiro, que estavam no Egito, ficaram mortos no Egito, a grande maioria. Os que sobraram foram destruídos nas águas do Rio Jordão, ou melhor, do Mar Vermelho. Só o que tinha a marca foram para a terra que manda leite. Quando eu falo de marca, tem muitas na Bíblia, mas muitas. Paulo diz as marcas do sofrimento. Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Mas eu não quero falar desta marca, nem a marca do sangue do Cordeiro, porque é um pouco difícil das pessoas entenderem. Como hoje eu vou ter a marca do sangue do Cordeiro? Como hoje? Parece um pouco coisa de doido, que ninguém vê sangue. Mas eu quero falar da marca que se chama o selo do Espírito Santo de Deus. Diz Paulo no livro de Efésios, no capítulo 1, desta maneira, no versículo de número 13. Preste bem atenção, preste bem atenção. Em quem estáis vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade? Que palavra da verdade é essa? O evangelho da vossa salvação. E tendo vocês acreditado no evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Note, vocês ouviram o evangelho, acreditou no evangelho e recebeu de Deus a marca, o penhor, o selo, o Espírito Santo da promessa de Deus. Eu entendo que 7 bilhões de pessoas existem no planeta Terra, e o evangelho está sendo pregado por todos os lugares: homens, becos, balados, praças públicas, televisões e rádios. A mensagem do Cristo Salvador está sendo anunciada para muitos corações. Mas sabe de uma coisa? Muitos não estão querendo receber a marca do Cordeiro. Meu Deus. Sou novo demais para servir a Deus. Deixa eu dar um tempo. Note, a partida para a terra prometida foi súbita. Os egípcios dormiam sossegados,
achando que nada iria acontecer. Quando menos se espera, o anjo da morte passa e o povo selado parte para a terra prometida. Meu Deus, glória a Deus. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. O povo do Egito está achando que nada vai acontecer. Meu Deus. Estão na libertinagem, na prostituição, no erro, na idolatria. Mas de uma forma súbita, no abrir e fechar de olhos, o povo que é selado vai sair do Egito rumo à terra prometida. Só para você dar glória a Deus, eu estou falando do arrebatamento da igreja, do arrebatamento da igreja. Diga para quem está do seu lado, você tem o seu? O que é o seu? É ouvir o Evangelho e crer, aceitando a Cristo como seu Salvador. Quantos já aceitaram a Jesus como teu Salvador? Levante as mãos assim para o céu. Levante você que já aceitou Jesus como teu Salvador. Isso, Luquinha, levanta as mãos, você que pode, levanta para o céu, levanta. Olha que coisa bonita. Olha esta igreja selada, selo do Espírito Santo de Deus, a marca da propriedade de Cristo está sobre a tua vida. Por isso, meu irmão, não se embarace com as coisas desta terra, com as orgias deste mundo, com a prostituição. Continue com a mão levantada, pelo amor de Deus. Não se embarace, porque subitamente você que é selado e tem guardado o selo de Deus no teu coração, vai sair do Egito e vai rumo à terra que manda leite e mel, prometida por Cristo, reservada para você. Levante a mão para adorar a Deus. Ah, meu Deus, levanta a tua voz para adorar. Você que está indo para esta terra pela marca do Cordeiro, levanta a tua voz e adore a Deus nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, meu Deus, a hora foi boa. Só três coisas impediram este povo selado ou marcado de chegar na terra prometida. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeira coisa, murmuração. O que é murmurar? É reclamar quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Meu Deus. Não dá certo, você é que vai reclamar. Deus não trabalha na sua vida do jeito que você quer, o que você faz? Reclama. A pessoa não dá a você o que você espera ou o que você gostaria, o que você faz? Reclama, reclama, reclama.